Olá, irmãos, nós vamos continuando aqui falar nesse terceiro vídeo a respeito de reunir nas casas para falar das boas novas de salvação, não é isso? Que é positivo, né? Que é positivo e aprovado pelas Escrituras, né? Pelo Evangelho, assim sendo, como o nosso Salvador e o seu discípulo nos orientou a isso, não é isso? Então assim nós fazemos. Como eu ia falando neste segundo vídeo anteriormente aí, vou ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para um acontecimento muito maravilhoso e aonde aconteceu, não é isso? Pois os líderes religiosos diz e insistem em dizer que os templos, as igrejas que eles têm, é a casa de Deus. Só que a Escritura diz que não, né? A Escritura afirma em diversas passagens que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, não habita nas igrejas, nas denominações, correto? Em casas feitas por mãos de homens. E assim sendo, aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam reunidos numa casa. Quando, cumprindo o dia de Pentecoste, vamos ler aqui, e cumprindo-se, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Os discípulos estavam reunidos, sentados em casa. Na casa em que eles estavam reunidos, assentados. E assim sendo, o Espírito Santo desceu sobre eles ali, um cumprimento das Escrituras Sagradas ali no livro do profeta Joel, que foi predito, falado antes, profetizado, que iria acontecer isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Mas o que estamos aqui frisando é que o local onde eles estavam, eles não estavam no templo. Pergunto eu, irmãos, se fosse como esses líderes religiosos ensinam para as pessoas que os templos, as igrejas, é a casa de Deus, que neles diz, existiria lugar mais adequado, existiria lugar melhor, mais propício, mais apropriado para um acontecimento desse, para que o Espírito Santo descesse sobre os discípulos. Eles estariam assim na casa de Deus, que nem vocês dizem, estaria na igreja. Só que eles não estavam na igreja. Eles não estavam no templo. Por quê? Porque isso não existe no ensino do nosso Salvador. Porque os discípulos sabem que igrejas são eles. São as pessoas que ao Salvador se chega. Então, isso de igreja, instituição, isso é coisa de religiosos. Isso é coisa de líderes religiosos que não querem trabalhar, e aí é um meio de vida muito lucrativo, muito milionário, bilionário até. Correto? Então, assim sendo, os discípulos estavam aqui trancados numa casa. Aqui no Evangelho de João, relata que os discípulos, meu irmão, estavam ali por medo dos judeus, trancados numa casa. Os judeus, os líderes religiosos, os líderes, a liderança do templo, queriam matar os discípulos, assim como eles fizeram com o Salvador e Augusto. Entregaram a Pilatos para julgar o Salvador, e os líderes religiosos foi quem entregaram o Salvador a Pilatos, através de Judas, que o entregou aos líderes religiosos. Correto? Então, esses homens de templo, meu irmão,
sempre foram e são e será contrário ao nosso Salvador. Por isso que os discípulos não são desse grupo que frequentam templos, que tem templos. Alguma vez que os discípulos foram no templo, eles estavam no meio da nação israelita, onde o Salvador ordenou que eles fossem levar a mensagem, começando por Jerusalém. Então, aonde o povo, a grande massa do povo se reunia era no templo, o discípulo ia no pátio do templo, falar a verdade do Salvador para o povo, os líderes religiosos e o povo, para que eles se arrependessem, se convertessem dos seus maus caminhos e seguissem ao Salvador e ao Ruxa, que é o único caminho que nos leva para o céu. E nisso eles eram expulsos do templo, presos. Ou não é assim que está escrito? É assim. Mas os discípulos não tinham templo. Nunca constituíram, nunca construíram uma denominação, um templo. Entendeu? Então, assim sendo, irmão, nós nos reunimos de casa em casa e não dizemos que a casa dos irmãos é a casa de Deus, não. Não dizemos isso e nem é. Entende? Porque os líderes religiosos querem nos igualar a eles, como já falamos, dizendo que eles estão errados e se eles estão errados, nós também estamos. Não, é uma grande 100% diferente de vocês para nós, de vocês para os discípulos do nosso Salvador também. Por quê? Porque vocês têm o templo que vocês dizem que é a casa de Deus. Nós não temos templos e nem vamos para as casas dos irmãos, das pessoas, repartir o pão espiritual, o nosso Salvador, falar dele para as pessoas. Nós falamos publicamente, nós falamos no dia a dia e nós falamos entre os irmãos nas reuniões que fazemos nas casas dos irmãos. Não é na casa de Deus, não. Não é na casa do Senhor, que nem vocês dizem, não. Lá é a casa do irmão. Ali é a casa de outro irmão. Nós sentamos e conversamos. Não tem nada religioso, não tem nada de dizer que ali é a casa do Criador, não. Não é isso, não existe isso aqui. Entendeu? Agora, existe nas Escrituras respaldo para que nós fazemos isso. E por isso estamos fazendo. Vamos ver? Aqui em Atos, onde eu já disse, vou tornar a repetir, Cornélio mandou chamar Pedro, o anjo do Criador mandou Cornélio chamar Pedro para a casa de Cornélio. E quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio estava nesse sentido ainda, sem entendimento, foi se ajoelhar perante Pedro para adorar Pedro. Pedro disse: levanta-te, Cornélio, não faça isso, pois sou homem como você. Se fosse você, pastor, hoje, o que é que os pastores fazem? Manda o povo ajoelhar perante eles para orar pelo povo. Não é assim? Ah, mas eu mando eles ajoelhar, não é perante mim, é perante Deus. Mentira sua, pastor. Você está falando coisa que você sabe que não é. Se eu mando alguém ajoelhar perante mim para mim orar nele, eu estou mandando ajoelhar perante mim. Não estou mandando ajoelhar perante o Criador, não. Se a pessoa manda a pessoa ajoelhar perante o Criador, você vai ajoelhar lá em sua casa, no seu quarto, orando a Ele. Não é assim que o Salvador ensinou? Quando quiseres orar, entra no teu quarto e ali fecha a porta e ora em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará? É assim. Mas quando os líderes religiosos mandam o povo se ajoelhar, é para se prostrar perante eles, pois é ele que está ali, o líder religioso que está ali, o Criador não está ali. Ele não disse que não está? Pergunto, o Criador está nos templos? Você disser que está, você está falando algo enganoso. Você sabe que a Escritura diz que ele não está. E se ele não está e a pessoa ajoelha perante o pastor, está ajoelhando perante Deus, não é perante o pastor. Por isso que Pedro disse: não faça isso, Cornélio, não ajoelha perante mim, pois sou homem como tu. Está vendo aí? Então há muitas diferenças, completamente diferentes, vocês com os discípulos, vocês com nós. Prosseguindo, aqui em Atos dos Apóstolos, vou tornar a recapitular a leitura aqui, esse versículo onde Paulo aqui no capítulo 20 de Atos, versículo 20 também,
jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos falar publicamente e também de casa em casa. Paulo anunciava o evangelho de casa em casa, publicamente e de casa em casa. Se nós estamos errados, Paulo também estava errado. E eles não estão errados e nem nós estamos errados. Entendeu? Então, assim sendo, irmãos, prosseguindo aqui ainda, Paulo também disse aqui, escrevendo aqui, nesse relato aqui, na carta aos Romanos, capítulo 16, da carta aos Romanos aqui, versículo 5, vamos ler aqui. Romanos capítulo 16, versículo 5, que nos diz assim: saudai igualmente a igreja, o grupo de irmãos. Igreja é as pessoas. Saudai os irmãos, grupo de irmãos, que se reúnem na casa deles. Os irmãos que Paulo está falando aqui, saudando eles, cumprimentando eles, mandando uma saudação para eles. Saudai os irmãos que se reúnem na casa deles. Paulo está errado? Nós estamos errados? Nós estamos igual a você, pastor? Você sabe que não. Então não nos compare com vocês, por favor, pois não somos iguais a vocês. Somos completamente diferentes. Ao inverso, está vendo aqui? Tem a costa das minhas mãos, está assim. Nós somos o contrário. Vice e versa. Nós somos completamente opostos. No sentido que estamos falando das Escrituras. Então está aqui a escrita, dizendo aqui claramente: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Aí ele fala saudar os irmãos aqui, né? A igreja é os irmãos. Na casa deles, saudai meu querido Epineuto, primícias da Ásia para o Salvador. Entendeu? Então aqui reunir nas casas, isso é ensino do evangelho para nós. Então nós fazemos isso. Agora, reunir em templo, fazer constituição de igrejas denominacionais, isso é anti-escritura, isso é anti-evangelho, é anti o Salvador. Você entendeu? Vamos prosseguir aqui. 1 aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16 também, versículo 19. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, versículo 19. Que nos diz assim: as igrejas da Ásia vos saudam no Salvador. Muito vos saudam Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na sua casa, ou na casa deles. Os irmãos da Ásia, que é a igreja, o grupo de irmãos, de pessoas, vos saudam. Também, assim como Áquila e Priscila, também vos sauda. E os irmãos, a igreja que se reúne na casa deles, que está na casa deles. Tem reunião nas casas, pastor. Você não conhece, você não é, que pastor é você, pastor? Como é que um pastor diz que estamos errados porque nos reunimos em casa e que somos iguais a vocês que têm tempo? Você não lê a Bíblia, pastor? Pois você é um pastor muito mal informado. Procure se informar mais, pastor, das coisas direitinho, para poder não estar falando besteira. Você pode até falar besteira para quem não conhece nada da Escritura. A pessoa não conhece, fica tanto faz como tanto fez. Mas para quem conhece um pouquinho da Escritura, você e nem eu não podemos falar nenhum tipo de besteira, porque aí vamos passar vergonha. Então está aqui. Tem reunião nas casas. Vamos ver mais reunião nas casas? Aí depois vocês me mostram aqui onde é que está dizendo os discípulos ou o Salvador mandando se reunir no templo. Eu quero ver uma referência só. Mandando eles se reunir no templo, dirigir culto, que eles são os pastores do templo, que eles têm um templo, que eles estão lá no altar, lá em cima. Entenda bem, os discípulos no templo deles. Não venha me mostrar discípulo em templo de Herodes, em templo de quem quer que seja, que isso aí não voga não. Eu posso ir na sua igreja, falar a verdade, mas a igreja não é minha, é sua. E você me bota para fora. É assim que faziam com os discípulos.
Então não vem me mostrar que o discípulo em Atos dos Apóstolos ia para o templo, e aí quando eles falavam a verdade, eles eram expulsos. Porque aí você vai querer forçar a barra. É 100% diferente de vocês. Vamos prosseguir no quarto vídeo.